Estamos de volta com Palavra Aberta. Estamos de volta aqui com o programa Palavra Aberta no canal 19 de Presidente Prudente. E no programa dessa semana estaremos conversando com o Dr. Carlos César Messinetti, que estará conversando conosco, estará falando sobre o que diz a nova lei, o novo projeto de lei da PEC 66 de 2010. Doutor Carlos César Messinetti, o que diz essa nova lei, como o que diz a letra da lei em relação ao divórcio? Bem, Jorge, o que aconteceu foi a promulgação de uma emenda constitucional alterando a redação do artigo 226, parágrafo 6º da nossa Constituição. Esse dispositivo constitucional estabelecia os requisitos para a concessão do divórcio entre nós e a emenda 66 de 2010 acabou por suprimir os requisitos temporais e de prévia separação judicial para a concessão do divórcio. Até então, o texto constitucional exigia que, para a concessão do divórcio, que o casal antes houvesse se separado, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. A emenda constitucional alterou o dispositivo, alterou a redação e, segundo a maior parte da nossa doutrina do direito de família, essa alteração pôs fim à figura da separação jurídica, de modo a abranger a separação judicial e a extrajudicial. Atualmente, o que se entende a partir desta nova regulamentação é que o casal pode requerer o divórcio sem antes passar pela prévia separação judicial. Doutor, há mais de 30 anos foi instituído o divórcio no Brasil e com essa nova emenda constitucional, ela veio para agilizar a dissolução do casamento de casais que queiram rapidamente se desfazer dessa relação, que queiram de uma forma mais amigável e mais rápida e menos burocrática. Ela é mais ágil ou menos ágil? A nova regulamentação ela é mais ágil na medida em que suprimiu o pré-requisito da separação jurídica. Como eu disse ainda há pouco, o divórcio pode ser requerido sem que haja a pré-separação judicial. Até então, o que havia entre nós era um sistema bifásico, ou seja, os casais que pretendiam se divorciar deveriam passar ou ultrapassar, melhor dizendo, duas etapas. Primeiro, se separar, para só então, depois de 2 anos de uma separação de fato, ou 1 ano contado da separação judicial, partir para o divórcio. Atualmente, o que se permite, a partir dessa nova regulamentação, é que esses casais possam requerer o divórcio diretamente, sem passar por essa primeira fase que existia até então, que era a fase da separação jurídica. Então, anteriormente, a lei ela trazia um modo muito mais burocrático, de passar um período, pessoas tinham que trazer testemunhas, tinham que fazer inúmeras situações até chegar ao ponto de divórcio. E os casais que hoje queiram se beneficiar com essa lei, mesmo tendo já anos de união conjugal, eles também podem ser beneficiados ou há uma restrição a esses casais? Não há nenhuma restrição. A emenda constitucional ela não faz qualquer restrição aos casais que pretendam requerer o divórcio. Não há nenhum tipo de limitação. Todos aqueles casais que, seja de comum acordo, seja por iniciativa de apenas um dos cônjuges estiver disposto a pôr fim ao matrimônio, pode se valer dessa nova regulamentação. Então, todos os casais que estão, por exemplo, estão nos assistindo hoje, as pessoas que estão interessadas em buscar esse tipo de informação, hoje elas podem, desde que uma forma amigável, as duas partes têm que querer, não basta uma só querer. Na verdade, não. O que acontece, Jorge, é que, tal como havia antes da promulgação da emenda constitucional, nós temos um divórcio litigioso, que decorre de uma manifestação de vontade de apenas um dos cônjuges, e o divórcio consensual, aquele que resulta de um mútuo consentimento do casal em pôr fim ao matrimônio. Esta nova regulamentação, ela não vale apenas, ou ela não se refere apenas ao divórcio consensual, vale também para o divórcio litigioso. Veja bem, quando eu digo litigioso, eu me refiro àquele divórcio requerido por apenas um dos cônjuges. Seja o marido, seja a mulher, a iniciativa há de partir de apenas um
dos cônjuges, e essa regulamentação se aplica tanto a essa modalidade de divórcio litigioso quanto ao divórcio consensual. Então, as duas partes, ou como um acordo ou não, elas poderiam se beneficiar. Exatamente. Mas também a lei fala em critérios de filhos, em relação a filhos menores, filhos maiores. O que acontece em relação à figura dos filhos não está diretamente ligada à nova regulamentação do divórcio, àquela regulamentação decorrente da Emenda Constitucional 66 de 2010. O que nós já tínhamos desde o ano de 2007 era uma legislação autorizando o casal a promover o divórcio extrajudicialmente, sem a necessidade de uma ação judicial. E essa modalidade extrajudicial de divórcio era feita em cartório, mediante escritura pública, desde que preenchidos alguns requisitos impostos pela legislação, entre os quais, por exemplo, a inexistência de filhos menores, o consenso com relação à partilha de bens. Esse é o programa Palavra Aberta. Nós estamos aqui no canal 19 com o Dr. Carlos César Messinetti. Estamos falando sobre essa PEC, nova PEC que fala sobre o divórcio. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós vamos voltar com mais ainda alguns tópicos falando sobre esse novo projeto de lei que fala sobre essa nova regulamentação, né, doutor, em relação ao divórcio. Então, não saia daí, programa Palavra Aberta. Faz um rápido intervalo comercial e já volta. Voltamos em instantes com Palavra Aberta.